Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de Cálculo de Probabilidade 2 nós daremos seguimento ao tema Funções de Variáveis Aleatórias. 4 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Como nós vimos nas últimas 2 aulas, podem haver situações em que nós estamos interessados nas distribuições de probabilidades de funções de vetores aleatórios. De maneira geral, o método jacobiano é a forma para encontrar essas distribuições de probabilidades. Porém, existem situações em que o procedimento pode ser simplificado, por exemplo, através do método das convoluções, visto na aula passada. Ainda assim, encontrar a distribuição de probabilidades de uma função de um vetor aleatório pode ser ainda mais fácil. Uma dessas situações ocorre quando as variáveis aleatórias que o compõem são independentes e a função geradora de momento ou a função de distribuição acumulada é conhecida. Então vamos começar pela função geradora de momentos. A função geradora de momentos é um instrumento importante no estudo de vários aspectos das distribuições de probabilidades. Vocês viram isso lá em cálculo de probabilidade 1, nós vimos mais um pouco aqui em probabilidade 2. Entre esses aspectos, nós temos o emprego da FGM no estudo de soma de variáveis aleatórias independentes e na obtenção da distribuição de probabilidades. Vamos mostrar isso através de exemplos. Exemplo 1. Se x e y são duas variáveis aleatórias independentes com distribuições Poisson de parâmetros λ1 e λ2, respectivamente, calculem a função densidade de probabilidade ou encontre a distribuição de probabilidade de z, que é x mais y. Solução. Lembrando que a FGM de x e y são dadas respectivamente por definição de função geradora de x e de y. No caso, x tem o parâmetro λ1 e y λ2. E para distinguir, vamos chamar que é a função geradora de momento de x avaliada no ponto t1 e de y avaliado no ponto t2. Poderia ter sido tx e ty, poderia ser t aqui e aqui um w. O importante é saber identificar quem é o parâmetro e quem é o ponto que está sendo avaliado na função geradora de momentos. Então vamos ao exercício. A FGM de z, denotada por mz no ponto t, é dada por... Notem que eu vou começar, já mostrei todo o resultado, mas vamos por partes. E note como eu estou apresentando isso, naturalmente, como é um vídeo, eu estou verbalizando, mas num exercício é importante que a turma escreva o que está fazendo, para que quando o professor for corrigir, ele saber que de fato o discente está sabendo da matéria. Porque aproveitando, fazendo aqui comentários da lista, infelizmente, alguns discentes que estão começando o exercício já entregando a resposta. A lista de exercícios não é uma prova objetiva. Tem que desenvolver toda a questão. Então vamos lá. mz de t. Definição. É a esperança da exponencial de t, z. Z é a variável aleatória, t é o ponto sendo avaliado. Agora, quem é z pelo exercício é x mais y. Aqui eu só vou trabalhar propriedade que nós aprendemos lá na sexta série. T vezes x mais t vezes y. Propriedade de uma exponencial. Esperança de tx que multiplica a esperança de ty. Agora nós vamos para a probabilidade, para a estatística. São variáveis aleatórias independentes. Então a esperança do produto é o produto das esperanças. Preste bem atenção nisso. Também aconteceu em exercícios que as variáveis não eram independentes e teve alunos discentes separando de forma equivocada. Chegamos aqui. O que é isso aqui? Esperança de elevado a tx. Isso aqui é a função geradora de x avaliada no ponto t. Por definição, isso aqui é a função geradora de y elevado no ponto t. Agora é só substituir. Quem é a função geradora de x, que é uma Poisson? É dada por esta expressão. Quem é a de y? É dada por esta expressão. Vou juntar a base e simplificar os expoentes. Vou chegar nesta expressão. Notem. Logo, z, que é x mais y, tem distribuição Poisson.
Ou seja, é exatamente a definição da função geradora de momento de uma Poisson. De parâmetros lambda1 mais lambda2. Simples assim. Exemplo 2. Suponha que Z é 2W mais x menos y, na qual w, x e y são variáveis aleatórias independentes. Novamente, isso aqui é condição fundamental para usar esse método para encontrar distribuições de funções de variáveis aleatórias. Cada uma delas, w, tem distribuição normal com média μw, sigma 2w. X é uma normal com média mx e variância sigma 2x. E finalmente, y é uma normal com média my e variância sigma 2y, respectivamente. Lembrando que essas são as suas respectivas funções geradoras de momento. O que está mudando é a variável aleatória, que é w, x e y, e o ponto, naturalmente os parâmetros, né? Aqui é μw, sigma 2w, aqui é mx, sigma 2x, aqui é my, sigma 2y. E o ponto que eu estou avaliando, eu vou avaliando o ponto tw. Poderia ter sido t1, t2, t3. Eu estou usando w, x e y para manter esse padrão de notação. O importante é saber como é a cara de uma função geradora de momentos, de uma normal. Avaliar como é que nessa função entra o ponto de avaliação, onde entra os parâmetros da distribuição. No caso, a normal é isso aqui. Vamos ao exercício de fato. A FGM de Z, MZ no ponto T, é dada por definição, o que é MZ de T? É a esperança da exponencial de Tz. Agora, pelo exercício, Z é 2W mais x menos y. Propriedades da exponencial, da função exponencial. Vai ficar exponencial t vezes 2w, exponencial de 2tw, que multiplica exponencial de tx, exponencial de menos ty. Cuidado com o valor negativo, não esqueçam dele. Normalmente tem acontecido isso nas listas. Como as variáveis são independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, vai ficar exponencial, esperança da exponencial de 2tw, que multiplica a esperança de exponencial de tx, que multiplica a esperança de menos ty. Mas nota, a definição de função geradora de momento. Isso daqui é a função geradora de momento de w, avaliada no ponto 2t. Isso aqui é a função geradora de momento de x, avaliada no ponto t. E, finalmente, essa é a função geradora de momento de y, avaliada no ponto menos t. Vou só substituir na fórmula, que eu mostrei no slide passado. Estou só substituindo, está aqui. Simplificando, chego nessas expressões. Agora eu vou juntar, manter a base e somar os expoentes. Com algumas simplificações, chegamos nisso daqui. Logo, Z, que é 2W mais x menos y, tem distribuição normal, com média 2μw mais μx menos y, tudo que acompanha o t. E variância 4, que multiplica sigma 2w mais sigma 2x ao quadrado mais sigma y ao quadrado, tudo que acompanha o t2 sobre 2. Então, nesses dois exemplos, nesses dois exercícios, nós identificamos a distribuição de somas através da função geradora de momentos. Tem que assumir que elas são independentes. Neste exemplo aqui, nós poderíamos ter utilizado aquelas propriedades da normal multivariada, mas que até teve no exercício, uma lista de exercícios, mas aqui nós usamos a função geradora de momentos. Então, esse é o primeiro método que vocês deveriam utilizar para encontrar uma distribuição de funções de variáveis aleatórias, desde que as variáveis sejam independentes, desde que você conheça a função geradora de momentos. Terceiro tópico de funções de variáveis aleatórias vai ser a função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, assim como a FGM, é única. Portanto, ela também pode ser utilizada como uma metodologia para encontrar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória que seja função de outra variável aleatória ou de um vetor aleatório. Neste caso aqui, nós retornaremos a esse tópico na aula sobre estatísticas de ordem, que vai ser daqui a 2 aulas.
Lá eu vou mostrar como encontrar a distribuição de uma função de variáveis aleatórias. Então aguardem daqui umas 2 semanas mais ou menos. Finalmente a bibliografia, os 3 livros de sempre, lembrando que a versão digital do ROS de 2010 está disponível na UFJF. Vocês podem acessar via Siga, acho que é a plataforma Pergamo, e vocês vão ter acesso a esse livro. Eu utilizo o de 2019 porque é mais recente, mas não muda quase nada em relação a isso. Da mesma forma, o conteúdo é semelhante ao de meia de 2017. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional, pelo Google Classroom. Também esses slides vão estar lá. Para quem estiver vendo de fora, está também disponível na minha página profissional. Seja muito mais feliz ano novo e obrigado!